Igreja, feliz sábado a todos. Que Deus te abençoe ricamente, amém? Quantos vieram todas as noites? Levante a mão ali. O grupo é fiel, viu? Praticamente quase todos ali. Bom estar com vocês. Esse é o penúltimo tema desta série, Mistérios Revelados, dessa sessão que nós estamos tendo aqui este ano. E a semana passou rápido, não é verdade? Nós já estamos concluindo. E é muito bom estar com você aqui nessa noite mais uma vez. Quero também cumprimentar nosso amigo, amiga que está nos assistindo nesse momento através da internet, do sinal da internet. Deus te abençoe aí onde você estiver, assim como Ele tem nos abençoado aqui. Amém? Queridos, o tema de hoje que nós vamos entrar e estudar é as almas debaixo do altar. E nós vamos hoje mergulhar nos últimos três selos do Apocalipse, alcançando ali o 7º e último selo. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo, então, lá no livro do Apocalipse, capítulo 6. Abra a Bíblia em Apocalipse 6. Ok? Vamos à palavra do Senhor. E vamos deixar ela falar a nós e ver que revelação de Jesus nós teremos hoje. Revelação de Jesus Cristo. Que revelação é essa que Jesus Cristo tem para nós? E Ele tem uma linda revelação a nos fazer nessa noite, uma vez mais. Amém? Você que está com a Bíblia aberta, a partir de agora não feche mais. E eu quero pedir para você que enquanto você estiver com a Bíblia aberta, você esteja em oração, amém? Pedindo a Deus que nos abençoe, que Deus possa estar nos usando, a fim de que a verdade e a palavra do Senhor chegue ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo, amém? Antes de nós irmos ao tema, feche os seus olhos e ore ao Senhor, comece esse momento de oração, você com Deus, silenciosa. Clame a Deus pela sua bênção, pelo seu poder. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, atende a nossa prece. Amém. Amém. Só para nós entrarmos no tema, desde ontem nós começamos então a partir selo por selo, ok? Anteontem nós vimos ali quem era digno de tomar o livro selado nas mãos. Ele, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, era o único digno de tomar o livro e partir os selos. E nós vimos que cada vez que um selo fosse aberto, fosse quebrado, partido, algo acontecia na terra ou viria a acontecer na terra. Nós vimos que os 4 primeiros selos ontem, eles têm características similares um ao outro selo, ok? Que características são essas? Cada vez que João vê um selo sendo partido, ele vê um cavaleiro aparecendo em cena. E cada cavaleiro, representando um selo partido, também nos revela algo acerca de Deus e do seu plano para a história da sua igreja. Ou seja, os 7 selos têm que ver com a história da igreja. Lembrando que a história da igreja, a partir do quebramento de cada selo, se dá a partir do ano 31 da nossa era, quando Jesus ele é entronizado no santuário celestial. Bom, eu falo tudo isso só para recapitularmos aquilo que nós já vimos de uma forma bem breve ali. Vejam, quando nós chegamos então e vemos os 4 cavaleiros do Apocalipse, quem lembra qual era a cor do primeiro cavalo? Branco, não é verdade? Veja, eu acho gostoso que nós não estejamos aqui somente pregando ou apresentando o tema a você,
mas que nós estejamos juntos aprendendo e você memorizando juntamente comigo. Amém? Então, o primeiro cavaleiro era um cavalo branco. Qual era o significado do cavalo branco? Lembram ali? A pregação do Evangelho. Amém, vocês são bons alunos ali. Parabéns, louvado seja Deus por isso. É a pregação do Evangelho, não é verdade? Ele saiu vencendo para vencer, ele saiu conquistando para conquistar. Qual era a cor do segundo cavalo? Vermelho. Oh, maravilha! E o cavalo vermelho representa o que mesmo? Puxa, vocês sabem tudo? Ah, não, é porque eu coloquei na tela, né? Deu uma colinha para vocês, não é verdade? Significa rejeição do Evangelho. Lembra o que nós vimos ontem? Quando o Espírito Santo, nós vimos ali, né, no capítulo 5 do Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, os 7 Espíritos, que significam o Espírito Santo de Deus, ele está diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 4, no versículo 5, os 7 Espíritos, ou seja, o Espírito Santo ainda está diante do trono de Deus. Mas quando nós vamos a Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz que os 7 Espíritos, ou o Espírito Santo, é enviado à terra. Ou seja, quando Jesus toma o livro, com a coroa na cabeça, ele é ungido sacerdote e rei, e a sua unção, então, representa o derramamento do Espírito Santo em nossa terra. E o que acontece? Bom, o Evangelho começa a ser pregado com poder, não é verdade? E os discípulos cheios do Espírito, em um dia, o que é que acontece? 3.000 são batizados e conversos, e ele sai conquistando para conquistar. Logo em seguida são 5.000, e o número vai aumentando, 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 e nos dias de Paulo diz que o Evangelho tinha alcançado a todos nos seus dias. No entanto, nós vimos que assim quando o Evangelho ele sai e Deus vai abençoando e o Evangelho vai avançando, muitos aceitam o Evangelho, mas outros fazem o quê? Rejeitam o Evangelho. E a rejeição tem que ver com a perseguição, e a perseguição tem que ver com o sangue e a morte daqueles que morreram por causa da pregação do Evangelho e por causa do testemunho que deram de Cristo Jesus. Qual é a cor do terceiro cavalo? Preto. Vocês são bons demais, amém por isso? O cavalo preto. Alguém está com a Bíblia aberta vendo ali, né? Eu estou sabendo. Antes que eu pergunte, ele já está procurando ali para saber, né, qual é o próximo. Mas é bom que você também assim o faça, porque você vai gravando e memorizando ali. E o cavalo preto representa o quê? Fome espiritual. Quando o Evangelho é rejeitado, então vem perseguição e depois vem a fome, não é verdade? E a fome espiritual que acontece na Idade Média, quando a idade escura, e por isso o cavalo é preto, e não há pregação da palavra, não há pregação do Evangelho, o pão da palavra de Deus não tem mais sido apresentado como deveria, e esse cavaleiro então ele tem uma balança na mão, representando a escassez de alimentos, escassez de comida, escassez do pão da vida que é Cristo Jesus. E o último cavaleiro, o cavalo tem que cor? Amarelo, cor de morte, pálido como a morte, representando então morte espiritual. E aqui nós temos então um crescendo, não é verdade? Na verdade não é um crescendo, mas é um decrescendo. Pregação, expansão do reino, rejeição que leva à fome e a fome que leva à morte espiritual. E todo ser humano na face da terra, em algum momento ou fase da sua vida, ele se encaixa em um destes pontos, referindo-se aos cavaleiros, não é verdade? Ou ele está vivo pelo pão da vida, ou ele está rejeitando e começando a perseguir aqueles que aceitam, ou ele está passando fome espiritual e quem sabe chegando até a morte. No entanto, mesmo casos de morte espiritual, Jesus Cristo, ele tem as chaves da morte e da sepultura do inferno. Diga amém. Sabe o que significa? Olhe para mim. Você está lembrando-se talvez de um parente, um familiar, que você olha e diz assim, meu Deus, não tem mais jeito. Meu pai não aceita o Evangelho.
Ele não quer, ele rejeita. Meu filho já esteve na igreja e se desviou por completo. Ele está morto nos caminhos do mundo. Não tem mais o que fazer. Continue orando. Continue orando. Continue clamando pela intercessão do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque muito embora houvesse fome, o Apocalipse e a grande e bela revelação de Jesus Cristo para nós, como nós estudamos ontem, no terceiro selo, é que o azeite e o vinho não faltariam, que significa a atuação do Espírito Santo pregando a salvação em Cristo Jesus. O azeite e o Espírito e o vinho o sangue de Cristo. Amém? Continue orando, continue intercedendo. Ele, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Mesmo que você esteja olhando para alguém que você diga, não adianta mais, rejeitou por completo, está morto completamente espiritualmente, já pecou contra o Espírito Santo. Não. Somente a morte e a cessação da vida aqui neste mundo, poderíamos então perder qualquer esperança. Amém? Continue orando. Continue orando. Nós vimos ontem que o quarto selo, o quarto cavaleiro engloba todos os outros que antecederam ele. Nós lemos ali em Apocalipse 6, 8, você pode ver na sua Bíblia também, onde diz, e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado morte e o inferno, aqui sendo a sepultura, o Hades, em grego, estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar o quê? A espada, característica do segundo cavalo, que tem a espada na mão, e pela fome, o terceiro cavalo, e pela pestilência ou mortandade, que é o quarto cavalo, através das feras e por meio das feras do campo. Nós vimos ontem, no livro de Levítico, capítulo 26, Deuteronômio também, e outras partes da Bíblia, que espada, fome, mortandade ou pestilência, as feras do campo, tem que ver com as maldições da aliança. Ou seja, Deus ele propõe uma aliança para o seu povo. Deus propôs uma aliança para Adão quando ele o criou. E Adão quebrou a aliança. Deus propõe aliança para o seu povo. Depois para Noé e na sequência para Abraão e depois Isaac, Jacó, Israel. E cabia ao seu povo e a nós também hoje aceitarmos a aliança que ele nos propõe ou rejeitarmos. Entenderam? Nós aceitamos ou rejeitamos. Quando aceitamos a aliança, Deus então, ele vem dando chuvas, ele vem dando bênçãos, ele vem nos provendo alimento e vida, mas quando nós rejeitamos a aliança, Deus retira a sua bênção, não porque ele quer, mas porque você rejeitou. E aí vem o quê? Vem perseguição, vem espada, vem a fome, vem mortandade, vem as bestas da terra, representando o quê? As maldições da aliança. Mas lembram? Deus tirava deles a proteção, os inimigos, lá olhando para o Antigo Testamento e vendo essa figura de linguagem que é ela representa uma literalidade no Antigo Testamento também. Os inimigos vinham com a espada para a guerra e nós vimos ali tantos inimigos que vieram, os filisteus, os assírios, e Eglon e tantos outros povos vieram lutar e guerrear contra o povo de Israel, trazendo espada para a guerra. A consequência da guerra era fome, na sequência vinha pestilência e mortandade, depois vinham as bestas, feras da terra para comer os corpos dos mortos. No entanto, tudo isso Deus permitia, ou seja, as maldições da aliança tinham um objetivo. E qual era o objetivo? Quais eram ou quais são os objetivos das maldições da aliança de Deus? Primeiro, despertar o povo da sua condição de apostasia. Você já ouviu aquela frase, e já disse talvez algumas vezes, se não é pelo amor, é pelo quê? Pela dor. E essa frase reflete uma verdade, sim ou não?
Sabe o que significa? Significa que Deus vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar os seus filhos. Mesmo que Ele tenha que permitir a dor, a espada, a fome, pestilência. Entendem? Provas. Mas Ele só permite para quê? Para salvar. Porque Ele ama. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, eu repreendo e o que mais? Disciplino a todos quantos eu amo. Amém? Ele repreende e disciplina aquele a quem Ele ama. As maldições da aliança vêm para levar o povo ao arrependimento, para mover o povo para um relacionamento íntimo com Deus. Eu mencionei ontem para vocês que quando Deus viu que eu estava me desviando dos caminhos dele, ainda jovenzinho, Ele permitiu que eu passasse por aquela que foi a maior prova da minha vida. E ali eu tive o maior encontro com meu Deus. E aquele encontro reflete na minha vida até hoje. Até hoje. Ele me salvou, permitindo que eu passasse pelo que eu passei. Nós vamos entrar agora, queridos, no 5º selo. Volte os teus olhos à Bíblia, no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9 ao versículo 11. Se você não tem a Bíblia por algum motivo, pode acompanhar o texto na tela nesse momento. Versículo 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o 6º selo, vi, não um cavaleiro, ele viu o quê? Debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Olha para mim. Quem são esses que foram mortos? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles deram de Jesus. Que eles foram fiéis até o fim. Eles foram fiéis até a morte. Em algum momento, muitos se desviaram. Deus permitiu que a prova viesse. Outros se mantiveram firmes, mas a prova veio e eles foram fiéis até a morte. Vamos ao próximo versículo 10. E estes que eram almas, lembrem-se, olhe para mim rapidamente, alma na Bíblia não significa um ser fora do corpo. Na Bíblia, alma sempre é o ser o quê? Vivo por completo, ok? Você vê isso ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, ok? Somos um ser vivo. Está falando ali, versículo 10, volte seus olhos à Bíblia. Estes que estavam clamando, estavam debaixo do altar, essas almas debaixo do altar, simbólica, figurativamente falando, eles clamam em grande voz, dizendo, vamos ler juntos agora. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Qual é o clamor desses? Até quando, Senhor? Até quando não julgas e não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E o último versículo deste selo diz, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por quanto tempo? Só por um pouco mais. Só por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Vejam, queridos, Deus repreende e disciplina todos quantos Ele ama. Deus usou povos como a Síria, como você acompanha nesse texto aqui na tela, capítulo 10 de Isaías, versículo 5, diz, ai da Síria, cetro da minha ira e vara minha em sua mão, na mão de Deus. Ele é um instrumento do quê? Do meu furor, da minha ira. Para que serve uma vara? Para disciplinar, não é verdade? Não diga castigar. A vara serve para quê? Para disciplinar, é ou não é? No livro de Provérbios diz quantas vezes, né? A mãe e o pai devem disciplinar o filho com o quê? Com a vara, não é verdade? Quantos aqui já foram disciplinados com a varinha alguma vez?
Foi bom ou foi ruim? Na hora foi ruim, né? É ou não é verdade? Levou ali umas... Lá em casa meu pai chamava de guasca. Ai, ai, ai. Disciplina. Para que serve a disciplina? O pai, quando disciplina o filho, ele quer o mal do filho ou quer o bem do filho? Quer o bem do filho, não é verdade? Agora, Deus usou a Síria para quê? Para disciplinar Israel, porque ele amava Israel. E Israel estava fazendo o que era errado, não é verdade? Assim como um filho travesso que começa a se desviar da orientação do pai. E o pai orienta o filho e quer o bem do filho, mas o filho começa a se desviar. E o pai fala de novo e o filho começa a se desviar. E não atende à voz do pai. E aí o pai pega então a varinha aí, estampa na bundinha do filho em vermelho o seu amor. É ou não é assim? E aí fica marcadinho assim, vermelhinho, né? Igual um coraçãozinho vermelho, o amor do pai. Pode ser na bundinha ou na mãozinha. E é para que isso? Para o amor. Só que vejam, quando Deus permitiu que a sua bênção se retirasse dos seus filhos, por que motivo? Porque eles estavam fazendo o que era errado, ok? Ele usou a Síria, como diz o texto aqui, como uma varinha para disciplinar o seu povo, certo? Só que pensem comigo. Os assírios e também os babilônios, lembram os assírios? No caso, eles serviram como cetro, como varinha para castigar Israel no ano 722 a.C. Ali, especialmente as 10 tribos ao norte, ok? Que compreendiam, eles vêm, levam as 10 tribos ao norte, conquistam, espalham, e ficam as 2 tribos ao sul, onde ficava a cidade de Jerusalém. E aí, como Jerusalém ali, os reis de Jerusalém e tal, e tudo mais, sacerdotes, Acaz, cessa o serviço do santuário, Deus usa então Babilônia e Nabucodonosor como seu servo. Eu parou para pensar, como servo de Deus. Para fazer o quê? Para disciplinar o seu povo, ok? E como diz esse texto de Jeremias 27, versículo 6, assim, agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Quem é ele? É meu servo. Só que estas nações pagãs, quando elas iam para disciplinar o povo de Deus, elas deveriam só disciplinar. Mas elas não iam só para disciplinar. Elas extrapolavam. E aí elas queriam matar o povo de Deus. E exterminar por completo. E assim também é o pai. E a Bíblia diz assim, no livro de Efésios, capítulo 5, que o pai, quando vai disciplinar o filho, não pode levantar a ira do filho como se fosse para matar ele. A disciplina tem que ser com amor. E nós, como pais, quando formos disciplinar nossos filhos, nós não devemos fazer também com raiva. É ou não é verdade? Mas tem que ser com amor. Agora, esses povos como os assírios e os babilônios, ao invés de eles só disciplinarem, eles queriam exterminar o povo por completo. E você pode ver isso, por exemplo, na história de Esther, lembra? Mardoqueu, quando o inimigo usa esses povos e agora ele quer acabar com o povo de Deus de uma vez por todas. E o que é que acontece? Quando os inimigos extrapolam a medida da disciplina de Deus, primeiro ponto, o povo de Deus que está se desviando e ele é disciplinado, o que acontece com o povo de Deus? Ele se volta ao Senhor. Se volta ou não se volta ao Senhor? Ele recebe a disciplina e ele se arrepende e volta ao Senhor. Só que daí as nações continuam fazendo o que ainda? Querendo destruir, acabar com o povo de Deus para sempre. Só que Deus, ele faz o que então? Ele vem como um arco em cima do cavalo, lembram ali que nós vimos ontem? Para então destruir os inimigos que estão extrapolando a medida da disciplina. Estão entendendo a ideia? E aí vem a disciplina do céu sobre os inimigos de Deus. Esta figura de linguagem apocalíptica da aliança, disciplina, nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 12 a 15. Olha o que diz lá na tela. Diz assim, versículo 12.
Então um anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, qual é a palavra ali? Até quando? Até quando o quê? Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz quanto tempo? 70 anos. Versículo 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, dizendo o quê? E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Estão vendo? A disciplina é um zelo de Deus, Deus está querendo salvar. E o povo pergunta: mas até quando, Senhor? Até quando? Eu estou zelando, Deus está dizendo. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado. E elas o quê? Agravaram o mal. Ou seja, elas extrapolaram a medida da disciplina redentiva do Senhor. E aí Deus então, agora eu vou mirar contra elas. Então Deus se volta contra as nações como Babilônia, como a Síria, como tantas outras que extrapolaram ou agravaram o mal, a disciplina. Vamos adiante. Quem são essas almas debaixo do altar? O que significam as almas debaixo do altar? Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Sustentavam um testemunho de que amavam a Jesus e foram até o fim. Por que almas debaixo do altar? Quer dizer que eles estão tudo lá embaixo do altar, no céu, clamando assim? Não. Lembram que o livro do Apocalipse, a palavra-chave é semeion. É um símbolo que representa uma realidade, certo? As almas debaixo do altar é um símbolo, um sinal que representa uma realidade. Que realidade é essa que representa? Primeiro ponto para nós entendermos. A parte mais importante do sacrifício no Antigo Testamento, lembram que havia o altar de sacrifícios no Antigo Testamento? E a parte mais importante do sacrifício era o sangue, não é verdade? Que era derramado. E aquele sangue significava o quê? Vida, ok? Então, a parte mais importante era o sangue que representava a vida. Quando você dá o seu sangue, você está dando o quê? A sua vida, não é verdade? Até o slogan que nós temos ali, que nós usamos na Páscoa, no tempo de doação de sangue, qual é? Doe sangue, doe vida, porque a vida está no sangue. Um animal que perdia o sangue no sacrifício, ele estava entregando e depondo a sua vida. O ser humano que entregava também a sua vida, ele derramava o seu sangue. E nós dizemos que Jesus na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para nos dar o quê? Vida. Ele entregou o seu sangue, a sua vida para nos dar vida, ok? No entanto, a quem pertence a vida? A vida pertence a Deus. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz: porque a vida da carne está onde? No sangue. E todas as almas, a Bíblia diz, são minhas, diz o Senhor. Ou seja, a vida de todos pertence a quem? Pertence a Deus. No entanto, em Levítico capítulo 4, versículo 7, e também no capítulo 8, versículo 15, e 9 falam a mesma ideia, a mesma essência, dizendo que quando o sacrifício era feito no altar, todo o restante do sangue do novilho era derramado onde? Na base do altar. Ou seja, simbolicamente a base do altar significa o quê? Embaixo do altar. Estão entendendo? Então, eles tomavam o novilho, sacrificavam o novilho e o sangue era derramado, o restante onde? Embaixo do altar, ou a base do altar, do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. O que significa? Que aqueles mártires que estavam debaixo do altar, eles estão ali demonstrando o quê? Porque o seu sangue, a sua vida, foi derramado como uma oferta a Deus. Ficou claro? É algo simbólico, não que eles estão lá no céu, debaixo do altar, clamando assim, não. O simbolismo está mostrando o quê? Que o sangue dele, a vida deles foi derramado como uma oferta ao Senhor. Ficou claro isso?
O sangue foi derramado como uma oferta a Deus. E esta linguagem de entregar a vida como uma oferta a Deus, pelo testemunho do amor que nós temos a Jesus, é muito bem visto e bastante claro no Novo Testamento também. Por exemplo, lá em João capítulo 16, versículo 1 e 2, assim, Jesus disse: bom, estas coisas eu digo a vocês para que vocês não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso fazer o quê? Tributar um culto a Deus. Olha esse outro texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 17, é o que diz lá. E mesmo que eu tenha, Paulo dizendo, e mesmo que eu tenha que oferecer o meu próprio sangue com o sacrifício de vocês, isto me dará uma grande alegria, e eu me alegrarei com todos vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que eu tenha que dar a minha própria vida para vocês, ok? É como se fosse um sacrifício em favor ou a favor do Senhor. 2 Timóteo 4,6, na versão fácil de ler, claramente ali para nós entendermos assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como que um sacrifício a Deus. Uma vida completamente deposta aos pés de Jesus. Os santos sob o altar, eles morreram por causa do testemunho que eles deram. Aparentemente a morte desses parece uma tragédia, mas o quinto selo mostra como sendo um triunfo, um sacrifício oferecido a Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos esses que já depuseram o seu ser, sua vida, por amor de Cristo Jesus. Amém? Lembro que nós estudamos, lá no início da semana, que o mais difícil ainda não é tanto morrer por Jesus, mas viver por Ele. Lembra? Você tem um câncer, viver ainda firme com Jesus até o final. Uma doença incurável, viver crendo que Ele tem a tua vida nas mãos dEle. Morrer por Cristo, viver por Cristo. E aqueles que estavam, o seu sangue, as almas debaixo do altar ali, por causa das suas vidas, que foram depostas como sacrifício ao Senhor, diz na linguagem apocalíptica que eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Sabe o que significa esse clamor dessas almas que morreram? Faz um eco lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 10, assim como o sangue de Abel clamava da terra, ok? O que significa isso? Ele disse: Deus, que fizeste? Quando ele olha para Caim perguntando: o que você fez ao teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz desses que clamam, eles estão clamando por quê? Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que nós sejamos mortos e sacrifiquemos nossa vida e percamos nossa vida e a vida dos nossos filhos por causa da injustiça do ímpio? Até quando, Senhor? Assim como foi o caso de Caim e Abel. O clamor é de justiça sobre os que habitam sobre a terra, diz ali o versículo 10. Na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, aqueles que habitam sobre a terra são os que não aceitam a soberania de Deus em suas vidas. E os habitantes do céu são aqueles que aceitam. Amém? Os da terra que não aceitam. Nós temos ali vários textos do livro do Apocalipse. Nós não temos tempo para ler todos eles. Até quando, ó soberano Senhor? Esse é o clamor. No livro do Salmo, capítulo 94, Salmo 94, versículo 3 a 5, diz assim: até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Eles proferem impiedades e falam coisas duras, eles vangloriam-se dos que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Até quando? Estão vendo que o clamor daqueles mártires de Apocalipse, capítulo 6, faz eco aos salmistas, dizendo: até quando os ímpios vão dominar sobre nós? Isso nos revela, queridos, que o até quando terá um fim. Deus tem um tempo determinado
e esse tempo chegará ao fim. Amém? Quando você clama assim, até quando, Senhor? Até quando? É porque você quer que acabe logo, não é verdade? É como nossos filhos quando a gente está viajando ali, né? Pai, falta muito. E pergunta de novo, falta muito? E aí você diz assim, filho, nós vamos chegar só lá de noite, a gente saiu de manhã cedo, né? E passa 5 minutos, pai, falta muito ainda. Até quando, pai? Até quando eu vou ficar sentado nesse carro? Até quando, pai, eu vou ficar sentado aqui? Seu filho faz assim, a minha faz ali. Né, gatinho? Mas isso teria um fim. E o livro de Daniel nos mostra o tempo do fim. Até quando? Abra comigo o livro de Daniel, capítulo 12 agora. Vamos à Bíblia. Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Você tem ali Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois Daniel. Daniel capítulo 12. Estamos juntos? Olha o que diz lá. Versículo 1. Diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de quê? De angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito onde? No livro da vida do Cordeiro. Versículo 6 agora. Daniel 12, 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. O que ele disse? Até quando, Senhor, se cumprirão estas maravilhas? Até quando? A palavra maravilhas aqui pode ser traduzida também como terrores. Até quando acontecerão esses terrores? Versículo 7 diz, ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de o quê? Um tempo e 2 tempos, e o que mais? Metade de um tempo. Quando se acabar a destruição e do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Até quando? Diz o livro de Daniel, até um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Seria a perseguição. Vamos comigo agora em Daniel 7. Daniel capítulo 7. Versículo 24. Diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão do mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Este poder, versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o que? Os tempos e a... Ele vai perseguir o povo de Deus. E os santos lhe seriam entregues por quanto tempo? Por um tempo, o que mais? 2 tempos e o que mais? E metade de um tempo. É o mesmo período que foi referido lá em Daniel capítulo 12. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em profecia, um tempo corresponde a um ano. Um tempo mais um ano, mais 2 tempos, mais 2 anos e mais metade de um. Isso significa 3 anos e meio. 3 anos e meio correspondem a 1.260 dias. Ou seja, há um tempo determinado. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse apresentam este período várias vezes, como por exemplo, tempos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós temos em Daniel 7, 25, em Apocalipse capítulo 12, versículo 14. 3 anos e meio correspondem a 42 meses. Nós temos em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, versículo 3, versículo 6, e também em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E 1.260 dias, que correspondem ao mesmo período, ok? 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias, nós encontramos em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, e também no capítulo 12, versículo 6. Que tempo é esse? Que período é esse?
Este foi o domínio da Igreja Romana na Idade Média, no período escuro, certo? Onde a Igreja Romana perseguiu e dominou, e havia escassez de pão, é ou não é verdade? E a escassez da palavra, e muitos foram mortos e foram mártires e morreram e foram levados a masmorras e a sofrimento e foram crucificados, muitos empalados e assim por diante. E como Jesus havia dito lá em João capítulo 16, versículo 1 e 2, viria um tempo, não se escandalizem, que muitos vos matariam e com isso diriam que estariam tributando um culto a Deus. E na Igreja Romana, e para os sacerdotes da Igreja Romana, aquilo era um santo ofício, ou um santo trabalho. Um tempo, 2 tempos, mais metade de um tempo, 12 meses, 24 meses ou 6 meses, correspondem a 42 meses, ou 1260 dias, anos. E esse foi o tempo de domínio, da Igreja Romana, que se deu de 538 até o 1798. Por que 1798? Porque foi nesse tempo, como diz Apocalipse capítulo 13, que a igreja ou a besta do Apocalipse recebeu uma ferida mortal. Quando Pio VI foi tomado de Roma e levado cativo por Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e a Igreja Romana perde o seu domínio político e religioso que exerceu durante toda a Idade Média. Entenderam bem? Haveria um tempo, haveria um fim, o tempo da Inquisição, das Cruzados, da Idade Média. Capítulo 8 de Daniel, versículo 13, se você está com a sua Bíblia aberta ainda em Daniel, veja o que diz o capítulo 8, versículo 13, diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava. O que ele disse? Até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, a visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. 2.300 tardes e manhãs. Daniel 7 fala de 1.260 dias, culminando com 1.798. Daniel 8, ele aponta para a purificação do santuário, que é o dia do juízo de Deus. Até quando não julgas? Não é esse o clamor do povo, das almas debaixo do altar? Deus diz o quê? Eu farei juízo. Até 2.300 tardes e manhãs. Eu vou vindicar o meu nome, eu vou purificar o meu povo e santificar o meu povo. Apocalipse 6:11, vamos continuar. Então cada um deles, ou a cada um deles, foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. 3 pontos aqui neste verso. Primeiro, então a cada um deles foi dada o quê? Uma vestidura branca. O que significa isto, queridos? A palavra foi dado na Bíblia nós entendemos e conhecemos como sendo um passivo divino. Este verbo dar está na forma passiva. Foi dado, foi lançado, foi terminado, foi concluído. Sempre verbos na forma passiva. Não mostra quem é o agente da ação. Toda vez que você ler a Bíblia e aparecer um verbo na voz passiva, foi dado, será dado, foi contemplado, foi atirado, entenderam bem ali? Não aparece o agente da ação, só aparece o sujeito que recebeu a ação. No caso aqui, foi dado uma vestidura branca. Quem recebeu? Bom, receberam as almas que estavam debaixo do altar, os santos receberam, foi dado a eles. Um passivo divino, ou seja, um verbo na voz passiva na Bíblia, sempre corresponde a uma ação realizada diretamente por Deus. Entenderam bem? Quando diz, foi dado vestes brancas a eles, significa o quê? Que Deus deu a eles vestiduras brancas. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, vocês são meus, ok? Porque vestiduras brancas significam que aqueles que têm vestes brancas, eles pertencem a Deus. Foi dado a eles. Vocês me pertencem. Vocês são o meu particular tesouro, como diz o livro de Malaquias. Entenderam bem? Segundo ponto. E a eles foi dito, ali a Bíblia diz assim,
Eles disseram, mas no original grego e foi-lhes dito ou lhes foi dito um outro passivo divino, que eles repousassem por ainda um pouco mais de tempo. Ou seja, é só um pouco mais. Quem é que está falando? E foi-lhes dito. Deus está dizendo, vocês são meus. Espera só um pouco mais. Espera só um pouco mais. Até que se completasse o número dos seus conservos, que também deporiam as suas vidas. Mas quando nós lemos esse verso, ele diz assim, até que se completasse o número dos seus conservos, a gente é tentado a pensar o seguinte, bom, então há algum tipo de predestinação, porque Deus então está dizendo, quando chegar no número X, tal, opa, chegou, pronto, acabou, pum, fecha a porta da graça, eu vou buscar os meus filhos, é assim? Não. A expressão até que se completasse o número dos seus conservos, não significa que o número deles seria completos, mas que eles estariam completos. Como assim, pastor? Que eles estariam prontos. O que significa? Há um bom grupo que ainda não está preparado, não está pronto, não está completo para o resgate e ir para o céu. Entenderam bem? É aquilo que Pedro, ele relata na sua carta lá em Pedro capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, não retarda o Senhor a sua vinda, como muitos a julgam demorada. Muito pelo contrário, Deus é longânimo para conosco, não querendo o quê? Que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, tem muitos ainda que precisam se preparar, têm que estar completos, preparados, prontos para a volta de Jesus. E ele não veio ainda. Ele diz assim, espera um pouco mais, espera um pouco mais. Eu tenho filhos que ainda precisam estar completos, prontos. Amém? Podemos ir para o 6º e 7º selo bem rapidamente? 6º selo, abra sua Bíblia lá novamente em Apocalipse, capítulo 6. E vamos avançar para o 6º e o 7º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o quê? Um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque o que, queridos? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Oh, queridos, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós vemos que Deus, Ele leva o Evangelho e Ele avança com o seu Espírito na pregação do Evangelho. Mas a rejeição, não há rejeição? Segundo o cavalo ali, vermelho. E há depois, na sequência, fome por causa do Evangelho e morte espiritual. Muitos depõem suas vidas por causa dessa fome e por causa das perseguições e por causa da luta que o povo de Deus passa. O povo então clama, até quando, Senhor, até quando? E Deus assim, fiquem tranquilos, vocês são meus, eu estou dando a vocês vestes brancas, eu dou a vocês, vocês me pertencem. É só um pouco mais, até que outros que eu sei que eu estou lutando e Deus está lutando para salvar a todos, mas nem todos entregarão o seu coração a Ele. No entanto, Ele está lutando com você, com a sua vida, para você entregar o seu coração a Ele. Ele diz, espera um pouco mais, é só um pouco mais. Só que vai chegar um dia que Deus vai dizer assim, não, agora chega, basta. E Ele vai se voltar contra os inimigos de Deus. Como Ele se voltou contra a Babilônia, como Ele se voltou contra a Síria. E o 6º selo está revelando o quê? Está revelando os ímpios, que eles então fogem da face de Deus, porque a ira de Deus se volta contra eles. Entenderam bem?
A mesma figura das maldições da aliança no Antigo Testamento se repete no livro do Apocalipse. Ou seja, para nós conhecermos e entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos conhecer e entender sobre a aliança que Deus propõe ao seu povo. E eu vou dizer a você, se você tinha plano de ir em outra igreja amanhã, você tem que vir aqui. Porque amanhã nós vamos concluir com o tema da aliança de uma forma como você nunca viu na sua vida. Deus vai revelar a você algo, uma bênção do Apocalipse. Amém? Sexto selo. Logo em seguida, disse Jesus, a tribulação daqueles dias. Ou seja, quando acabasse a tribulação, quando acabou? 1798, a perseguição máxima, a morte terminou. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento. E os poderes do céu seriam o quê? Abalados. Não é o mesmo que aparece aqui? O sol negro, isso aqui não é simbolismo. Você vai dizer assim, pastor, como é que você tem tanta certeza que o sol é sol e não é um simbolismo? Porque a Bíblia diz, e é claro, volte seus olhos comigo à Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, olha o que diz lá. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou o quê? Negro, como saco de crina. Qual é a partícula aqui que revela o que é um simbolismo? Diz, como saco de crina, certo? Agora, eu não posso usar o simbolismo, algo simbólico que vai, outro simbólico, falar daquilo que é simbólico. Está entendendo? Não. O sol se tornou negro como saco de crina. Eu vi ele, ouvi uma voz e quando me virei para trás eu vi um como. Quem era este? Jesus. E ele era como, ok? Assim, cabeça assim, olhos como chama, ok? Vestes como iam até o chão e os pés como bronze polido e como, ok? Está falando de algo real, apresentado como simbólico ali. O sol é real e o simbolismo é qual? Como saco de crina. Está dizendo o que mais? E a lua toda como sangue, ou seja, vermelha como o sangue. E as estrelas o quê? Caindo do firmamento. Nem há simbolismo para falar das estrelas. Jesus disse logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O Apocalipse diz, como saco de crina. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que aconteceria? Diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vocês estão vendo a mesma sequência de eventos? O que está dizendo aqui? O sol escuro, lua como sangue, estrelas caindo do firmamento e eles clamando, vamos nos esconder da face daquele que se apresenta. É Jesus vindo nas nuvens do céu. Entenderam? Jesus continua dizendo, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Joel capítulo 2, versículo 10, fala da mesmo simbolismo ali profético, na verdade aqui literalidade profética, dizendo, diante deles treme a terra, haverá um grande terremoto, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram-se do seu esplendor. Joel 2,31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Nós estamos tendo aqui, são os sinais dos tempos, queridos. Teólogos de todas as denominações praticamente compreendem e atestam que o grande terremoto de Lisboa, que se deu em 1º de novembro de 1755, ele atesta o sinal, o início do tempo do fim e a abertura do sexto selo. Você tem ali o escurecimento do sol e da lua, o dia escuro. Vá na internet, põe no Google, dia escuro, dia negro. Ou 19 de maio de 1780, e você vai ver com detalhes e riqueza o que aconteceu nesse dia em que o sol nasceu, mas quando era por volta das 9 horas da manhã, começou a escurecer ao meio-dia, era como se fosse à meia-noite. E os animais voltaram para os seus
poleiros e currais, porque era noite, os animais da noite saíram, e todos naquele tempo acharam que era o fim do mundo, que era o fim do mundo. E você tem ali o aprisionamento de Pio VI em 1798, o término do tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e por último a queda das estrelas, grande queda das estrelas que em boa parte, a maior parte do hemisfério norte foi visto ali, atestado em 13 de novembro de 1833. E logo em 1844, então Deus começaria a julgar e vindicar o seu povo. Grande terremoto no Antigo Testamento a vinda do Senhor está acompanhada por um grande terremoto. Ezequiel 38, 19 e 20 diz assim: pois o meu zelo no brasume do meu furor, disse, naquele dia será fortemente sacudida toda a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Quando vai acontecer isso? Por ocasião da volta de Jesus. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho, como quando se enrola. Então os montes, as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, diante da ira do Senhor, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque o quê? Diz para mim, igreja, porque o quê? Chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro, e quem poderá ficar de pé? E por último nós chegamos aqui no 7º selo. E o 7º selo é um versículo só. E é o versículo 1 do capítulo 8. Aí você vai olhar assim: pastor, nós pulamos o capítulo 7. O que é que tem no capítulo 7? Quer saber o que tem no capítulo 7? Amanhã de manhã, ok? Mas hoje nós vamos concluir aqui com o 7º selo, e agora, com um versículo. Capítulo 8, versículo 1, o 7º selo diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o que aconteceu? Houve silêncio no céu. Por quanto tempo? Cerca de meia hora. O que significa esse silêncio no céu? Por cerca de meia hora. Para nós entendermos o silêncio no céu, nós temos que ver a sequência dos 6 selos que antecedem. E acompanhe comigo agora na tela rapidamente. Primeiro selo, olha o que diz lá. A palavra do Senhor diz, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. E o que dizia essa voz? Diz para mim, igreja. Vem, seja mais enfático ali. O que dizia aquela voz, igreja? Vem! E o que disse o 2º selo? Bom, quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo o que, igreja? Vem! E o 3º selo, quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente e ele disse o que, igreja? Vem! E então o Cordeiro abriu o 4º selo e ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo o que? Vem! Vem! Vem, vem. Oh, queridos, esta palavra no Apocalipse, no grego, ergezeitai, significa ouvir relacionado diretamente à volta de Jesus. Há um clamor: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. 4 vezes, por que isso? O Evangelho, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles saem para pregar o Evangelho, eles estão dizendo o quê? Ele vem, e ele vem, e vem rejeição, e vem morte, e vem fome, e vem perseguições, e Deus está trabalhando para salvar o seu povo, e o seu povo está clamando: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. E o livro do Apocalipse termina dizendo: oh, o Espírito e a noiva dizem o que, igreja? Vem! Aquele que ouve diga o quê?
vem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: quem é que dá testemunho dessas coisas? É Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz certamente o quê? Venho sem demora. E o que os seus filhos dizem, respondem. Eles respondem: amém. Vem, Senhor Jesus. E quando o povo clama, vem, e o povo clama, vem, vem Senhor, e parece que ele está demorando, parece ou não parece? E aí então o povo, quando vê uma aparente demora, ele olha e clama ao céu, dizendo: até quando, Senhor? Eu não aguento mais, até quando, Senhor? E o Senhor vem então e responde: eu dou vestes brancas a vocês. Vocês são meus. Espera só um pouco mais. Existem muitos ainda que não entregaram a sua vida e o seu coração a mim. Espera só um pouco mais. Espera só um pouco. Até que os meus servos estejam prontos. Ah, queridos. Mas o sexto selo revela dizendo o quê? Ah, agora chegou o grande dia. Amém? Chegou o grande dia. Mas quem pode ficar em pé? Quem vai ficar em pé nesse grande dia? O dia está chegando. Ele vem. E no sétimo selo, depois da volta de Jesus, o que aparece? Silêncio no céu. Por cerca de quanto tempo? Meia hora. Quanto representa uma meia hora em profecia? Meia hora profética. Bom, um dia representa um ano. Um ano são 365 dias, um dia tem 24 horas, não é verdade? Meia hora, se você fizer o cálculo, pegar 365, dividir por 24, meia hora é o equivalente a 7 dias. Uma semana. Uma semana. Sabe o que isso significa? Isso nos leva a um eco, uma semana depois da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Ele terá posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Acabou. O clamor do seu povo, até quando, Senhor? Acabou. Chegou o tempo. Não tem mais por que temer. Não tem mais por que se preocupar. Vocês são meus e Ele vai resgatar todos os seus para o céu. Amém? Porque depois que Jesus voltar, vai haver um silêncio de uma semana. Uma semana de silêncio. E o que essa semana de silêncio nos remete aonde? A criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em 7 dias. Uma semana. Silêncio e Deus criando. Aí entra a história do pecado e do mal. Quando o mal terminar, uma nova criação, recriação, novo começo, marcado novamente por 7 dias. Amém? E Deus está dizendo: vocês são meus, estarão comigo para sempre. Amém? Só que a grande pergunta fica: até quando? Até que os servos estivessem o quê? Prontos. E eu pergunto: você está pronto hoje para a volta de Jesus? Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo o seguinte para você: o mesmo que eu disse ontem. Preste atenção. Ele, Deus, te ama com amor inigualável, amém? Você é tudo para Ele. Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Que você é tudo para Ele. E Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para te salvar. Você vai passar por provas? Se Ele permitir que você passe por provas, é porque Ele quer te salvar, amém? E Ele vai lutar até quando? Até o fim. Até o fim. Eu fui pastor em Balneário Camboriú. Chato, né? 4 anos lá como pastor. Caminhando na praia todo dia ali, né? Mas foi lá nessa cidade que eu tive uma experiência singular com o meu Deus. Um dia, eu nunca me esqueço esse dia, 8 de novembro de 2011. Como pastor que eu estava no distrito, nas minhas igrejas, era por volta do meio-dia, eu recebi uma ligação. Naquela ligação,
Era um jovem da igreja, membro da minha igreja, dizendo assim: pastor, o senhor poderia visitar o meu sogro no hospital? Eu disse: com certeza eu vou. Ele está, pastor, no Hospital Marieta, em Itajaí, do lado de Balneário Camboriú. Alguns de vocês conhecem a região ali. Pastor, o seu Paulo, meu sogro, ele está nos últimos momentos. Os médicos mandaram chamar a família. Talvez hoje seja o último dia de vida dele. Pastor, pode ir lá? Eu disse: eu vou. Onde é que ele está? Misael. E o Misael me disse: pastor, ele está no quarto 212, leito 1. Eu disse: tá bem, eu vou lá. Eu conheci o seu Paulo, eu tinha visitado ele estava com câncer, fase terminal. Só que sabe, queridos, o dia foi, eu tinha me prontificado para ir lá à tarde no hospital. E parece que o inimigo começou a colocar tantas barreiras na minha frente e eu não consegui ir no tempo que eu tinha proposto e atrasou. Mas quando era por volta das 5:30 da tarde, eu recebi uma outra ligação. E era uma outra irmã da igreja, Dona Mafalda, dizendo: pastor, o senhor pode ir hoje ainda lá no Hospital Marieta? Eu disse: ainda bem que eu não fui. Eu estou indo no Hospital Marieta. Pastor, é que o sobrinho da minha vizinha está na UTI. Maicon, o nome dele, ele está na fase terminal. Os médicos acreditam que ele não passa dessa noite. Eu disse: eu vou sim. Ela disse: pastor, o senhor se importa se nós formos com o senhor? Eu disse: não tem problema, dona Mafalda, eu pego a senhora e nós vamos lá. Pastor, que senhor vai? Eu combinei com ela o horário e seria dali uma meia hora, só que eu tive um problema e outro e mais outro, e eu não entendia por que tanta interposição entre aquele dia e a minha ida ao hospital. Eu comecei a ficar desesperado, eu tenho que ir no hospital. Bom, resumindo a história, eu cheguei no hospital, era 20 horas e 40 minutos mais ou menos. Aí eu fui. Eu chego na recepção, a recepcionista, o intensivista, né, lá, ele já me conhecia, disse: o pastor está aqui, quer visitar o jovem tal? Não, pode mandar o pastor subir, não tem problema, a gente tem a credencial. E eu fui primeiro visitar o jovem Michael, 21 anos. E eu vi um menino de 21 anos, queridos, pele e osso no leito. Inconsciente, aparentemente inconsciente aos nossos olhos. E eu falei com ele, apresentei o amor de Jesus a ele, e orei com ele, e saí, e fui visitar o seu Paulo Gerei. O jovem Maicon, aquele jovenzinho, 21 anos, naquela noite faleceu, vítima do HIV. Fui visitar o seu Paulo Gerei. Eu vou aos corredores, chego no quarto 212, abre a porta, leito 1, leito 2. No leito 1 tinha um senhor deitado, em cima uma plaquetinha com o nome dele. Leito 2, a cama arrumada. Não tinha ninguém. E aí eu fiquei preocupado e desesperado. Meu Deus, cheguei tarde, o homem já aconteceu uma tragédia, já faleceu, não pude chegar. O que eu vou falar para a família? Que miserável sou, não consegui chegar antes. Eu comecei a me culpar por isso. E eu saí do quarto, fui até a enfermaria no corredor, cheguei à enfermeira e perguntei: enfermeira, eu estou vindo aqui para visitar o seu Paulo Gerei, e me informaram que ele estaria no quarto 212, leito 2. E ela disse: só um pouquinho, senhor. E ela abriu um registro na sua frente, olhou os quartos e disse assim: bom, o senhor pode se dirigir ao quarto. Está aqui, Paulo Gerei, o quarto 212, leito 2. E eu olhei para ela assim: bom, eu sinto muito, enfermeira, mas eu acabei de vir do quarto e não tem ninguém no quarto. E ela disse assim: como assim não? O senhor deve ter se enganado. Não, eu estou certo. Não há ninguém no leito 2, o leito está limpo, arrumado. E eu disse assim: espera um pouquinho, senhora. Ela se virou para a parede onde tem aqueles escaninhos, não é verdade? Ali com as fichas dos quartos, e ela pegou o quarto 212, leito 2, puxou a ficha, olhou assim: senhor, o senhor está vendo o que está escrito aqui? Paulo Gerei, leito 2, ele está lá. Eu disse assim: enfermeira, desculpe, eu acabei de vir de lá, ele não está lá, você não está me entendendo. E eu percebi que aquela mulher ficou preocupada, pensando: onde foi parar o meu paciente? Que eu não tenho o paradeiro dele. Só que nesse momento, vem no corredor do hospital um camarada, um indivíduo, e esse indivíduo olha para mim e diz assim: pastor André, o senhor aqui? E eu olho para ele e diz assim: sim, e abracei ele, e eu cumprimentei, e eu fiquei pensando: quem é esse camarada? Porque você me conhece aqui hoje, amanhã você vai ver na rua, vai me cumprimentar, mas eu não vou lembrar de você, eu sou um, vocês são quantos? E eu fiquei pensando: quem é ele? Eu disse assim:
como é o seu nome? Ele disse, Enio. Ah, o Enio, eu esqueci e tal, Enio, tudo bem. O que está acontecendo, Enio? Ele disse assim, pastor, sabe o que é? O meu irmão, mandaram chamar a família, ele está no quarto e hoje possivelmente é o último dia de vida dele. Aí disse assim, puxa, meus sentimentos. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor faria uma visita a ele? Eu disse assim, lógico, eu vou lá agora mesmo. Onde ele está? Não, pastor, o quarto assim, assim. Então pode ir que eu já vou lá, espera só a enfermeira terminar aqui. E a enfermeira não terminava e ligava e no telefone falando aqui, tentando achar o Paulo Gerei. E eu fiz um sinal para ela, disse assim, ó, eu já venho, tá? E ela entendeu. E eu fui no corredor. E queridos, quando eu sigo no corredor em direção ao quarto daquele rapaz que estava ali, o irmão do Enio, e o nome dele era Rogério, o Enio havia me dito, o meu irmão Rogério. De repente, em questão de segundos, um flash passou na minha cabeça, na minha mente. E na minha mente me veio o Rogério, um rapaz que tinha ido me visitar fazia um ano na minha casa, praticamente um ano, exatamente um ano praticamente. Ele tinha me ligado e tinha dito assim, pastor, eu posso ir na sua casa, eu quero lhe apresentar um projeto, eu sou o irmão do Edson Saragossa. E eu sou o irmão do Edson. O Edson era membro da minha igreja. Eu pensei, será que esse Enio é o irmão do Edson? E eu fiz a associação assim, bom, eles são bem parecidos. Deve ser o irmão, deve ser o Rogério que foi na minha casa. E esse Rogério foi na minha casa me apresentar um jornal que ele está fazendo. E ele queria que a associação ajudasse a fazer aquele jornal e tal e coisa. E eu atendi ele, me lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira de manhã. Eu estava nos meus estudos, eu tinha marcado o horário, ele foi, sentamos, ele me apresentou. E antes de ele ir embora, eu fui orar com ele e eu disse assim, Enio, você tem algum pedido de oração a Deus para fazer? E ele disse assim, não pastor, está tudo bem, eu só quero agradecer a Deus. Só que o Espírito Santo me motivou a fazer uma pergunta. Eu perguntei, Enio, como está a sua vida com Deus? E ele disse assim, está tudo bem pastor, por quê? Eu perguntei, você tem ido à igreja? Ele disse, não. Você tem a sua vida completamente nas mãos de Jesus? Eu disse, pastor, eu tenho que resolver algumas coisas. Eu disse assim, Enio, você se desviou dos caminhos de Deus. Ele disse, eu me desviei. Ah, Enio, então eu sei porque Deus mandou você aqui na minha casa hoje. Você não veio aqui para me falar de jornalzinho, coisa nenhuma. Deus te mandou aqui só para eu apelar o teu coração para você voltar para Jesus. Eu falei desse jeito para ele. Eu olhei nos olhos dele e disse assim, amigão, acabou, viu? Hoje é o dia de você entregar e voltar para a igreja e ser rebatizado. Ele disse, pastor, eu não posso. Eu disse, por que não? Ele disse assim, não pastor, eu não posso, ponto final. Eu comecei a apelar o coração dele, ele disse assim, Enio, você aceita Jesus como teu salvador pessoal? Ele disse sim. Você acredita assim? Ele disse sim. Você acredita que Jesus... Eu comecei a fazer um voto batismal com ele. Ele disse sim, e sim, e sim, e sim, e sim, e sim. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu disse, bom, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Você está longe, você tem que voltar aos pés do Salvador. Aceite, volte. Ele disse, não, eu não posso, pastor. Mas por que não? Não, não dá, não posso, não posso. E ele foi teimoso e disse assim, tá bom, você não pode, então vamos orar. Eu me ajoelhei para orar. Ele ficou incomodado, ele se levantou, ele queria ir embora. Ele queria fugir da minha frente. Eu disse assim, vamos orar. E eu me ajoelhei com ele na porta da minha casa. E a oração que eu fiz, que Deus me levou a fazer foi a seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor mandou Rogério para vir à minha casa hoje, para eu apelar ao coração dele para entregar a sua vida ao Senhor. Ele é precioso ao Senhor. Ele te ama. O Senhor o ama. Mas há alguma coisa que está impedindo, eu não sei o que é, Senhor, tu o sabes. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, hoje. Uma coisa eu te peço. Senhor, não deixe o Rogério em paz, senão quando ele entregar a vida dele completamente ao Senhor. Entenderam a oração que eu fiz? Não deixe o Rogério em paz, senão quando ele entregar a vida dele ao Senhor. E quando isso tudo me veio à mente, eu chego no quarto, entendendo? E eu abro a porta do quarto do hospital. E o Enio, que tinha me encontrado no corredor, veio ali, havia uma antessala no quarto, e o Enio veio, eu perguntei de pronto, Enio, você é irmão do Edson? Ele disse, sou. Então teu irmão esteve na minha casa um ano atrás. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? Disse assim, pastor, HIV. Eu entrei no quarto e eu vi aquela que foi a cena mais triste que eu já vi em toda a minha vida. Um brutal homem num leito. Ele estava sem camisa e agonizando em morte. Eu nunca vi uma cena daquela.
agonia de morte. E os olhos dele reviravam para trás, e ele tentava respirar e não conseguia. E os braços e as pernas iam para lá e para cá, e ele fazia... E os olhos reviravam, e ele virava de um lado para o outro. Ele estava completamente amarelo. O fígado já tinha parado, os rins já tinham parado. Ele estava havendo uma falência múltipla dos órgãos. E aquele homem agonizando, e os olhos virando para trás, e eu clamo, meu Deus, o que eu faço? E eu cheguei diante do leito dele, vendo aquele homem se virando para lá e agonizando em morte, e clamando a Deus, meu Deus, faz alguma coisa, opera um milagre. E enquanto eu orava, eu comecei a falar com ele, eu olhei para ele, ele se virando, ele não via ninguém, os olhos reviravam para lá e para cá, e eu olhei e disse assim, Rogério, Rogério aqui é o pastor André Rogério, você lembra de mim? É o pastor André Rogério, pastor, estou aqui. Queridos, como nunca antes, eu senti como se algo estivesse repousando sobre aquele homem, e era o Espírito Santo de Deus. E ele parou de agonizar em morte. Ele parou a agonia. Ele voltou a si, e eu disse, Rogério, pastor André, você lembra de mim? Ele começou a respirar normalmente, e eu me arrepio só de lembrar. Ele disse assim, sim pastor, eu lembro do senhor. E aí Deus me deu as seguintes palavras, Rogério, Deus te mandou 1 ano atrás na minha casa para apelar o teu coração para você entregar a vida a Jesus, lembra? Ele disse, eu lembro pastor. Mas você não entregou a vida a Jesus. E eu orei para que Deus não te deixasse em paz até que você entregasse a vida a Ele. 1 ano atrás Deus enviou você na minha casa. 1 ano depois Deus me envia aqui para eu apelar para que você entregue a sua vida a Jesus. Rogério, você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? E ele disse, eu aceito pastor. Com lágrimas nos olhos. E nesse momento a mãe dele entra no quarto e ouve a confissão de entrega do filho. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? E eu li o Salmo 32 e disse que todos os teus pecados, Rogério, estão perdoados. E eu orei com ele. E eu saí do quarto. Quando era 7 horas da manhã, do dia seguinte, eu recebo a ligação do Edson agora. Pastor, Rogério faleceu. E a gente só tem um pedido a fazer ao senhor. O senhor faz a cerimônia? Porque o que Deus fez através do senhor ontem é singular. Eu disse, eu faço. Eu vou. E eu fui. E a cerimônia fúnebre foi esse testemunho que eu conto hoje a vocês, de um homem que Deus perseguiu até o fim para salvar. Para salvar. Deus é capaz de fazer tudo o que for possível para salvar. Rogério descansou. A alma dele está guardada, a sua vida está guardada, e o Senhor, justo juiz, tornará a dar a vida a ele. Quando ele retornar nas nuvens do céu, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus vai fazer o que estiver ao seu alcance para salvar. E aí você talvez esteja se perguntando, tá pastor, e o Paulo Gerei? Perguntou ali? Então deixa eu terminar para você. Eu saí do quarto, fui no corredor, perguntei para a enfermeira, onde está o seu Paulo Gerei? Senhor, a gente não sabe o que aconteceu, ele tinha que estar nesse quarto, está aqui no formulário, o senhor viu aqui a ficha, o senhor viu, mas não sei o que aconteceu, ele está lá na outra ala do hospital, assim. Eu sei o que aconteceu, fique tranquilo. Deus marcou aquele encontro. O dia foi sendo protelado, porque o meu anjo estava conversando já com o anjo do Enio, ok? E o anjo do Rogério dizendo assim, segura esse homem ali, segura ele mais um pouco, ok? E aí o Enio vindo e diz assim, agora, coloca ele no corredor, isso, ele tem que chegar naquele momento, para que nós nos encontrássemos no corredor do hospital naquele momento. Foi ou não foi? Nada acontece por acaso. Sempre há um Deus obrando para salvar. E essa é a linda revelação de Jesus Cristo para nós hoje. Amém. O que falta para você entregar a sua vida aí? Entrega a tua vida hoje. Completamente.
Está longe dos caminhos de Deus? Volta para Ele hoje, amém? Volta, não seja teimoso, volta, venha, entregue-se, confie. E é só um pouco mais, e Ele vai vir nos buscar, amém? O quarteto vai cantar a última música dessa noite. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, amém? Aquele Deus tem chamado os seus filhos. Até quando, Senhor? Espera só um pouquinho, viu? Eu tenho muitos ainda para salvar. E eu quero fazer um convite especial a você nessa noite. Se você quer entregar a sua vida completamente a Jesus, e eu me refiro nessa noite, especialmente, a alguém que tem talvez acariciado algum pecado, ou tem andado longe dos caminhos do Senhor, e tem ouvido a voz do Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite, dizendo: filho, vem, eu estou trabalhando para te salvar, vem. Eu quero convidar você para que venha aqui à frente, e eu quero orar com você no final. Venha não por mim, venha não porque eu estou chamando, mas venha porque Jesus te está chamando. E em breve Ele virá nos buscar. Se você estiver sofrendo, lembre-se, é só um pouco mais. E Ele virá nos buscar. Amém? Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade do meu lar. Deus em aflição, e a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real,
céu que Deus chamou de Obrigado, Senhor, por essa revelação tão linda de Jesus Cristo para nós. Falta só um pouco mais e o Senhor estará vindo nos buscar. Mas até que esse dia chegue, Senhor, queremos suplicar a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito não desista de nós, Pai. Que sempre esteja obrando pela nossa salvação e para a nossa salvação. E não permita que nenhum de nós venhamos a nos perder, Senhor. Obrigado, Pai, por esses que se levantam aqui à frente e vêm. Só o Senhor sabe os motivos e o que vai no coração. Talvez haja alguém, Senhor Deus, que não veio. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, não deixe em paz, Senhor, até que essa pessoa entregue o seu coração completamente a Jesus, ao Senhor. Salva, Pai. Trabalhe, Senhor Deus, até que estejamos prontos, Pai, todos aqueles que forem possíveis salvar, Senhor Deus, salva, Senhor, continue trabalhando com Teu Espírito. Nós intercedemos, Senhor, pela salvação de todos, e eu oro, Pai, pela salvação desses que aqui estão na igreja nessa noite. Salva-nos, Senhor Deus, e venha logo nos buscar, Pai, porque nós não aguentamos mais deste mundo de sofrimento, de mal, de pecado, de dor, de doença, de separação, de saudade, enfim, Senhor, venha logo. E nós pedimos todos juntos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.